E agora, para dar continuidade e apresentação da noite, nosso irmão Geto Barbosa, né? De Joinville. Qual que é a sua... É da Sexta Uri lá. Centro Espírita Paz do Senhor, de Joinville. Ele vai falar sobre o Bezerra de Menezes, né? O homem de bem, né? Que seja... Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. Nossa fala da noite de hoje, na verdade, é um convite para que nós façamos uma viagem no tempo para trás, lá no final do século XIX, começo do século XX, onde nós vamos encontrar a personagem de Adolfo Bezerra de Menezes, espírito que até os dias de hoje ainda trabalha em prol da unificação do movimento espírita no mundo, não só no Brasil. A importância de sabermos a história de uma criatura como esta, ou de outros ícones da história da humanidade, não é o fato de nos tornarmos adeptos ou de endeusarmos esses espíritos de escola que por aqui passaram, mas é simplesmente a oportunidade que temos de, através do conhecimento das experiências que estes espíritos tiveram, das escolhas que fizeram, podermos trazer um pouco desse conhecimento para as reflexões íntimas das dificuldades, das experiências e dos acontecimentos que passam conosco, entendendo que a escolha que fazemos é o que direcionará a nossa caminhada evolutiva enquanto espíritos imortais que somos, rumo à perfeição, como nos prometeu o Mestre Jesus, quando por aqui passou e nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O que o Mestre queria dizer com isso é que todos nós um dia atingiremos o estado de espíritos puros, como o próprio Cristo já se demonstrava há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando foi o arquiteto e engenheiro que criou esse planeta Terra, no qual nós habitamos e que é a nossa escola. Bezerra de Menezes, mostrada aqui nesta figura, apresenta algumas passagens da sua existência como menino cearense, como estudante brilhante, como médico, militar que o foi, homem público porque atuou na política brasileira, não só no Ceará, pai marcado pelas perdas e dificuldades que a vida lhe impôs, a sua crise de fé antes de tornar-se espírita, o investigador do espiritismo porque a sua convicção a respeito da doutrina foi fruto de um trabalho de pesquisa que ele empreendeu, buscando entender o que era o espiritismo, o conciliador e dirigente da Federação Espírita Brasileira e, por fim, o legado espiritual que ele nos deixa quando por aqui, quando retorna à pátria espiritual. Então, no dia 29 de agosto de 1831, completando neste ano 195 anos de nascimento, nasce o menino Adolfo Bezerra de Menezes, filho de Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana de Jesus Maria. Bezerra de Menezes nasce ao mês de agosto e logo em seguida, no mês de outubro, seguindo a tradição católica da sua família, uma família influente lá no estado do Ceará, dadas as condições de fazendeiros que eram e também envolvidos nos movimentos políticos, uma família bastante conhecida naquele estado e profundamente praticante do catolicismo. Então, em outubro do mesmo ano, com 2 meses de idade, ele é batizado na Igreja Católica, religião que ele segue até aproximadamente os 19 anos, enquanto residia na casa dos pais. Em 38, já com 6 para 7 anos, ele entra nos estudos na localidade de Riacho do Sangue, uma localidade, uma freguesia na época, chamada de freguesia, não era nem um município, Riacho de Sangue, que hoje pertence ao município de Jaguaretema, que existe lá no estado do Ceará.
E um destaque que é feito a respeito da passagem dele nesse primeiro momento do estudo é que ele era um menino brilhante, porque com apenas 10 meses de escola já sabia ler, escrever e fazer contas, o que nos dias de hoje já é algo que chama atenção, quanto mais em 1839, em que as letras e que os números eram muito complicados, ainda mais numa cidade tão remota como essa, esse local onde ele nasceu. Então já se destacava ali nesse momento o espírito, o quilate do espírito que ali estava reencarnado naquele menino. Em 42, com 1842, já com 10 para 11 anos, ele se muda devido a uma perseguição política, porque o pai era ligado ao Partido Liberal e alguns destes confrades deste partido haviam sido assassinados e perseguidos. E por conta disso, ele, com medo de que a família sofresse alguma coisa, ele vai morar na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte. Sai da sua cidade e vai morar, sai, troca de estado, inclusive, e vai morar no Rio Grande do Norte. E lá, Bezerra continua os seus estudos e após 2 anos estudando latim, ele consegue substituir o professor. O professor precisava se afastar, não podia dar aula, chamava o Bezerra e ele dava aula no lugar do professor. Só tinha 2 anos de estudo de latim, era um jovem ainda, com um pouco mais de 10 anos. Em 1846, já com 14 para 15 anos, eles retornam para o Ceará, mas não mais lá para aquela localidadezinha pequena de Riacho do Sangue. Nesse momento, eles vão morar na capital, vão morar em Fortaleza. E lá, Bezerra de Menezes continua os seus estudos, porque na verdade o interesse dele sempre foi ser médico. Desde a mais tenra idade, o desejo do menino era formar-se em medicina. Então aqui nós estamos vendo os 4 locais onde eles residiram. Primeiro em Riacho do Sangue, depois na Serra de Martins, no Rio Grande do Norte, depois retorna para o Ceará e mora em Fortaleza, e mais ou menos aos 19 anos ele muda-se em definitivo para a capital do Brasil à época, passava pela mudança, já havia sido proclamada a independência, mas não tinha república ainda. Então era o reinado inicialmente de Dom Pedro I, que desiste, aí Dom Pedro II assume o reinado, torna-se príncipe regente até a maioridade, chamado primeiro trecho, e depois, quando ele atinge a maioridade, ele vai até a proclamação da República em 1889. E nesse período é que Bezerra de Menezes dirige-se então para aquela que era a capital da República, que era a cidade do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eh, ele, ele se fixa no bairro da Tijuca. E em contato com os colegas de trabalho, perdão, os colegas de faculdade, já afastado e até um pouco desanimado com aquilo que a doutrina católica lhe oferecia, ele acaba se desligando totalmente da religião. Então ele, envolvido por aquelas conversas científicas e cientificistas daquele momento, até porque cursava a faculdade de medicina, ele acaba desligando-se totalmente da religião. No entanto, nunca deixou, isso ele mesmo fala, numa entrevista ou numa reportagem da revista O Reformador, publicada até hoje pela Federação Espírita Brasileira, do ano de 1892, ele conta que apesar do desânimo com a religião, a sua crença em Deus nunca esmoreceu. Então sempre acreditou na existência do Criador, mas não estava situado mais dentro das escolas religiosas da época, principalmente do catolicismo, de onde ele era originário. E nesse momento ele passa por uma dificuldade bastante grande, porque Bezerra de Menezes não sabia fazer preço para suas atividades. Enquanto exerceu a medicina, ele muitas vezes, ou em grande parte das consultas que ele fazia, ele não cobrava. Não cobrava porque, na cabeça de Bezerra, a medicina era um sacerdócio, era um apostolado. E ele não tinha o direito de cobrar, nem para sua própria subsistência. Então não sabia fazer preço. E por conta disso, passava nesse momento, ainda não formado, mas passava por uma dificuldade, porque ele era residente da Santa Casa, ganhava pouco, ainda não era médico, e precisava pagar uma despesa alta que tinha na faculdade, e não tinha dinheiro. Então ele, preocupado com aquela dívida, sem dormir, porque já era uma pessoa honesta, obviamente, queria honrar seus compromissos, aparece num dia de manhã um jovem na sua casa
e pergunta a ele se ele poderia ensinar-lhe matemática, porque desde criança sempre foi muito bom em matemática. Então esse jovem precisava continuar os seus estudos e pediu a ele que lhe montasse um curso de matemática. Bezerra disse que sim, que faria o curso para ele, e o rapaz disse, então, senhor, faça o preço. Ele fez o preço, não sabia fazer preço, o rapaz achou tão barato o curso que pagou todo o curso de uma vez só. Seriam várias aulas durante uma vez por semana, mas o rapaz achou muito barato, pagou o curso de uma vez só. E ficou marcado para ele voltar na próxima terça-feira. Chegou terça, chegou quarta, chegou quinta, e a história é que o rapaz nunca mais apareceu. Ele honrou o seu compromisso no dia seguinte, pagou lá a dívida, sobraram algumas moedinhas, mas o rapaz que pagou nunca mais apareceu. E ele buscou nas universidades, nas escolas, com o povo, perguntou, investigou para saber onde é que andava, para ele devolver o dinheiro, para ele entender por que não tinha vindo do curso. Mas essa explicação ele desencarnou sem saber qual foi o motivo. E no momento em que ele passava por uma dificuldade financeira muito grande, aparecia alguém, lhe dá o dinheiro e nunca mais. Então começam aí alguns fatos curiosos da vida de Bezerra de Menezes, contados com muita propriedade por Divaldo Pereira Franco, porque depois de desencarnado, Bezerra se manifestou durante muito tempo através de Francisco Cândido Xavier e logo em seguida através de Divaldo Pereira Franco. Continuando na história dele, com 19 anos, então, foi o momento em que ele partiu para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Com 20 para 21 anos já estava trabalhando na Santa Casa do Rio de Janeiro. Foi nesse momento que ele recebe aquele apoio misterioso do rapaz que fazia o curso de matemática. E com 24, 25 anos ele conclui os seus estudos e torna-se, nesse momento, efetivamente médico. E já de pronto ele consegue, então, atuar como cirurgião, como auxiliar do cirurgião-mor do Exército. Então ele torna-se tenente médico e trabalha e atua como militar durante algum tempo. Inicia sua vida pública já aos 36 anos e torna-se deputado-geral. Os títulos não são que nem os de hoje, como falamos, ainda não era república, então ele foi vereador na cidade do Rio de Janeiro e depois deputado-geral, que é como se fosse deputado estadual nos dias de hoje, um pouquinho como deputado federal também. Atuou durante um bom tempo na política, mas depois de perceber, já naquela época, as questões de corrupção e desonestidade que graçavam naquele meio, ele, em definitivo, afasta-se da política e não atua mais, porque não conseguia coordenar o seu nível de moralidade com aquilo que acontecia no meio político. Então, antes de encerrar sua carreira, ele era um verdadeiro líder do Partido Liberal, da Câmara onde trabalhava, era alguém realmente dedicado, a ponto de ser indicado por alguns confrades para concorrer ao Senado da República após a proclamação. No entanto, ele acabou não sendo eleito. Em 58, casa-se com a primeira esposa, chamada Maria Cândida de Lacerda. Ele diz nesta reportagem, que está na revista Reformador de 1892, que nesse momento ele ainda não tinha reatado seus sentimentos com nenhuma escola religiosa, mas pelo amor forte, profundo que sentia pela esposa, que era católica, ele respeitava a crença dela e nunca criou nenhuma objeção às práticas do catolicismo que ela levava adiante. No entanto, ele não frequentava porque não sentia o ímpeto de assim fazer. E por volta de 1862, ele já com 30 para 31 anos, acontece o primeiro baque, ou a primeira grande perda, porque a esposa desencarna. E ao desencarnar, deixa Bezerra com 2 filhos pequenos aos seus cuidados. Ele acaba, nesse momento do sentimento da perda e do desligamento da escola religiosa, porque não tinha achado, não tinha encontrado nenhuma, ele recebe de um amigo um exemplar da Bíblia traduzida pelo padre Pereira de Figueiredo. Era um livro bonito, com muitas gravuras, muitas iluminuras, aquelas letras desenhadas, e aquilo chamou muita atenção dele. Não pelo fato de ser a Bíblia, mas por ser um livro bonito. E ele, olhando aquelas figuras, acaba lendo a Bíblia. E conta que a partir daquele momento que ele leu a Bíblia, ele
recebeu um certo consolo, sentiu-se um pouco mais harmonizado com a espiritualidade pessoal, porque estava bem desarmônico, ligado àquelas questões da ciência, e não tornou-se materialista porque ainda nutria uma crença em Deus, mas não professava nenhuma escola religiosa. E a Bíblia, segundo ele, a leitura que ele fez, do início ao fim, Velho e Novo Testamento, fez com que aquele sentimento de religiosidade que ele já tinha despertasse novamente, até por conta do momento de fragilidade emocional que ele se encontrava em função da perda da primeira esposa. Bezerra de Menezes casa-se logo em seguida, casa com a irmã da primeira esposa, com quem ele fica até o fim dos seus dias. Nesse período, então, em que ele buscava reatar as suas questões religiosas, ele não acreditava no espiritismo. Ele rejeitava totalmente o espiritismo. Então, como homem público e homem de razão, nesse processo de desenvolvimento, ou melhor dizendo, de recobrar a sua ligação, a sua religiosidade, ele passa ali pela carreira de cirurgião-tenente do Exército, reconhecido por vários políticos famosos da época como um homem de bem, inclusive na ação dentro da sua caminhada pública, e preside a Câmara Municipal. No entanto, em paralelo a isso, ele começa a religar-se com Deus através daquela leitura que faz da Bíblia e recebe de um amigo um presente que veio efetivamente mudar o seu pensamento, porque ele recebe de um amigo que traduziu o Livro dos Espíritos, um exemplar do Livro dos Espíritos. Bezerra trabalhava no centro do Rio de Janeiro e residia no bairro da Tijuca. Aquela época, do centro do Rio para chegar no bairro da Tijuca, era um pouco mais de 1 hora de bonde. Então ele saiu do trabalho, era um colega de consultório que deu o livro para ele. Ele pegou o livro, estranhou, né? Livro dos Espíritos, achou estranho aquele nome, mas ficou com o livro. Entrou no bonde e começou a abrir aleatoriamente e lia algumas perguntas. E lendo as perguntas e as respostas, ele começou a perceber que era aquilo que ele pensava. Ele conta depois que ele era um espírito inconsciente, não sabia que o era, mas era já. Então ele lia as perguntas e as respostas e aquilo foi se tornando cada vez mais familiar para ele, aqueles conhecimentos que ali estavam em O Livro dos Espíritos. A ponto de, depois de ter feito isso, nesta viagem em que ele tomou o primeiro contato com a obra, ele leu o livro do começo ao fim e depois seguiu com as demais obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, estudando efetivamente a obra de Kardec e tornando-se, depois de algum tempo, espírita. No entanto, antes desse processo, Bezerra passava por uma doença grave, na verdade não tão grave, mas lhe incomodava muito, a ponto de ele perder peso, que é uma doença digestiva, dispepsia. Já fazia 5 anos que ele passava por esse processo e não conseguia, mesmo sendo médico e sendo auxiliado pelos colegas médicos, ele não conseguia curar-se desta doença. Ele tinha tomado todos os remédios que lhe eram indicados, tinha feito todos os tratamentos, já fazia 5 anos que passava por esse momento, por essa experiência, e não havia forma de melhorar. Então ele soube que na cidade de Niterói, na época acessível apenas por barcas, não tinha a ponte Rio-Niterói, havia um médium receitista. Ainda avesso às questões do espiritismo ou do espiritualismo, e mesmo assim ele resolve tentar alguma coisa com o tal do médium receitista. Mas ele não vai, porque ele já queria testar se aquilo era verdade. Então ele pede a um amigo médico que vá no lugar dele e peça a receita, sem dizer para quem era. Então ele disse, meu amigo, tu vai lá, fala, descreve o que eu estou sentindo, não fala que doença é, e pede uma receita para mim. E o amigo foi lá, pediu a receita, trouxe para ele leu a receita, mas não é isso que eu tenho. Eu tenho outra coisa. Mas como ele leu e viu que aquela receita era para a doença que o médium disse que ele tinha, ele faz o tratamento. E 3 meses após o início do tratamento já estava bem. Já não sentia mais os sintomas. Depois de 1 ano estava curado daquela doença. Então,
aquilo despertou muita curiosidade nele. Primeiro, porque o médium não sabia quem ele era. Segundo, porque diagnosticou uma coisa que ele pensou que não tinha, mas era o que lhe atormentava. E ele acaba sendo curado com o remédio homeopático, porque Bezerra de Menezes também era médico homeopata. Nesse momento também ele recebe uma outra notícia, ou passa por uma outra experiência, em que a esposa, a segunda esposa, é diagnosticada com tuberculose, doença que à época não tinha um tratamento ainda. E mais do que tuberculose, era de nível 3 ou nível 4, bastante grave. Ele mais uma vez recorre ao médium João Gonçalves do Nascimento, que era esse médium receitista lá de Niterói. Vai lá e pede para que alguém peça a receita. E o médium diz, na receita, faz o diagnóstico de que não se tratava de tuberculose, que os problemas respiratórios que ela tinha estavam ligados a uma problemática no útero. Mais uma vez ele estranha, porque não tem nada a ver no entendimento dele, mas mesmo assim, teimoso ou não, a esposa faz o tratamento e fica curada, e mais uma vez ele tem a prova do auxílio da espiritualidade. Curou a ele primeiro e depois cura a esposa, que estava desenganada com tuberculose, bem, Fernando, que não era tuberculose, né? Era uma doença no útero. Esses processos de perda, esta dificuldade com as questões religiosas e os testes que ele fez com esse médium que era desconhecido, além disso, associado à leitura da obra de Kardec, fez que efetivamente ele se tornasse espírita. Então, no ano de 1886, 16 de agosto de 86, para ser mais exato, ele, que era um homem público conhecido da região, autor de livros, inclusive, porque mesmo desligado do Estado, na verdade ele morou no Ceará há 15 anos. Seu estado natal, nas idas e vindas, ele morou 15 anos apenas no Ceará. Dali para frente, morou um pouquinho no Rio Grande do Norte e o restante da vida no Rio de Janeiro. Mesmo assim, ele nunca se desligou do seu estado. E sempre que tinha uma oportunidade de sugerir melhorias para a população, como em um determinado momento que o Ceará passava por uma seca muito grave, ele escreve um livro com muitas sugestões para que o governo colocasse em prática para que aquilo amenizasse o sofrimento daquelas pessoas que passavam por essa situação. Então, um homem conhecido, militar, homem público, médico também caridoso, atendia gratuitamente na região que hoje é a favela da Mangueira, próximo à estação central do Rio de Janeiro. Ali ele atendia gratuitamente a população carente, desde o momento que se formou até antes disso. Então, conhecido que era, ele reúne aproximadamente 2.000 pessoas, já aos 54 anos de idade, e declara-se efetivamente espírita. Quando ele faz isso, ele recebe uma carta do seu irmão mais velho, lá do Ceará, outro da família Bezerra de Menezes, dizendo que o que ele estava fazendo é um absurdo, porque ele estava envergonhando a família ao declarar-se seguidor do diabo, porque o espiritismo era uma religião do diabo, e ele estava fazendo isso envergonhando a família. Em resposta ao irmão, ele escreve uma carta de 89 páginas, onde ele não busca convencer o irmão, mas ele busca explicar ao irmão as diferenças entre os dois credos e o porquê e a motivação que o fez tornar-se espírita de público, não só intimamente, de público, tornar-se espírita. Essa carta de 89 páginas virou um pequeno livreto depois que foi distribuído. Então, esta construção silenciosa, como está ali, levou 60% da sua idade, porque ele, quando torna-se espírita, já está com mais de 50 anos, 54 anos. E depois o restante da vida, até os 68, quando ele desencarna, em 1900, é o período em que ele atua fortemente no movimento espírita brasileiro. Já tinha Bezerra, nessa época, uma característica muito peculiar. Ele era um mediador, porque no Rio de Janeiro havia dois centros espíritas, o Centro Espírita Confúcio e o Centro Espírita de Amor e Caridade, com dois grupos de dirigentes que atuavam de forma completamente diversa. O grupo espírita Confúcio era um grupo dos intelectuais. Então, é aqueles que buscavam mais a ciência, a filosofia,
não se atentavam muito à religião e achavam que atender pessoas carentes não era a função da doutrina espírita. O outro grupo era um grupo que não era dos intelectuais, era formado por pessoas de uma cultura um pouco mais simples, mas que atendiam, que davam passe, tinha receituário, porque naquela época era comum as casas espíritas fazerem as suas receitas através de consultas mediúnicas. Hoje não se pode, porque é proibido. O único profissional capacitado a fazer uma receita é o médico. Então, se a Casa Espírita fizer isso, pode sofrer um processo pelo Conselho Regional de Medicina, não pode fazer receitas, mesmo que sejam homeopáticas. Mas nós temos alguns médicos espíritas que fazem atendimento em algumas casas espíritas no Brasil, dando a receita. Mas aí é o médico que, inspirado pela espiritualidade superior, auxilia as pessoas. Então não tem problema nenhum. Não é uma consulta feita a um espírito, como no caso lá do João Gonçalves de Nascimento, que atendeu o Divaldo, perdão, atendeu o Bezerra e depois a esposa nesse tratamento que citamos. E esses dois grupos, por serem diferentes, não só culturalmente, mas pelas atividades, brigavam, não se entendiam. Um criticava o outro. E o Bezerra foi o mediador. Então, ele, naquele momento, funda-se a Federação Espírita Brasileira, ele consegue conciliar os dois grupos, mas passa um tempo como presidente da Federação Espírita Brasileira e, por questões de saúde, ele se afasta. Algum tempo depois de afastado, ele recebe uma mensagem mediúnica do espírito Ismael, através de um médium confiável à época. Ismael é o mentor espiritual do Brasil, designado por Jesus para que aqui ele fosse o mentor espiritual. Isso está escrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, naquele momento, ele é designado como mentor espiritual do Brasil. E é este espírito que dirige uma carta, uma mensagem a Bezerra, pedindo a ele que retorne à presidência da Federação Espírita Brasileira. E ele faz isso, continua como presidente até o momento em que ele desencarna. Nesse processo de investigação que ele fazia, um outro fato que também lhe despertou muito interesse e lhe trouxe mais convicção a respeito da doutrina espírita foi que ele estava na sua casa, na Tijuca, conversando com um vizinho, ainda naquele processo final da recuperação da doença, em tratamento, mas já se sentia bem, então já não estava mais tomando remédio. E conversava com o vizinho e dizia que a única coisa que incomodava ele era uma outra coisa, que era uma dor nos quadris. Tinha muita dor nos quadris. E ele não sabia por quê, mas aquilo lhe incomodava, mas não era tão grave, então ele convivia com aquilo. Quando ele para de conversar com o vizinho, chega um primo. E o primo traz uma receita. Ele abre a receita, era uma receita enviada pelo mesmo médium, dizendo para ele que a dor nos quadris era por conta da doença que ainda não estava curada e que era para ele retomar o tratamento. Só que ele não sabia que o primo estava lá. Pelas contas de tempo que ele fez do primo vir de Niterói até a casa dele, no exato momento em que ele falava com o vizinho, o espírito falava com o primo lá em Niterói. E aí aquilo também serviu para que ele se convencesse mais ainda da verdade, da seriedade daquele atendimento que era feito pelo médium. Então essa característica de mediador, Bezerra já trazia ainda enquanto encarnado. Bezerra desencarna, então, no dia 11 de abril de 1900, aos 68 anos de idade. Ainda que as proporções sejam diferentes, nós conseguimos perceber algumas semelhanças entre a vida de Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail, e a vida de Bezerra de Menezes. Duas que nós gostaríamos de fazer destaque. Os dois tornaram-se espíritas com mais de 50 anos. Kardec fez o que fez em 13 anos. E nós estamos aqui hoje por conta de 13 anos de trabalho que ele fez e não tinha nem isso aqui, né? Muito menos isso aqui. Ele usou de todos os recursos que lhe eram possíveis. Mas o recurso de comunicação que Kardec tinha era carta escrita e mandada pelo correio. Bezerra de Menezes usou de todos os recursos que lhe era possível. Mas também conheceu o Espiritismo depois dos 50 e desencarna bem jovem, 68 anos. Aquela época, um idoso, mas para os dias de hoje, em que o nível médio de idade é 80 anos, um jovem. Como diz um amigo meu que tem 88, Jetro, velho é quem tem mais de 10 anos que eu.
todo mundo que tem a minha idade ou para menos não é velho. Só quem é 10 anos mais velho do que eu. Então, um jovem de 68 anos, como Kardec, que desencarna com 64 antes de completar 65. Então, nessa trajetória que ele fez, o Divaldo conta, isso está no YouTube, quem quiser assistir, tem uma entrevista do Divaldo, uma palestra dele, na verdade, na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que é um centro espírita dentro da Mansão do Caminho, que é como um bairro lá em Salvador, no bairro Pau da Lima. Conta que ele, sempre que possível, ele perguntava aos espíritos como tinham desencarnado. Como é que você se sentiu logo em seguida à desencarnação? E ele fez a pergunta para o Bezerra também. E ele conta que ele anotava, na época datilografava a máquina de escrever, fazia um fichário e guardava numa pastinha. Depois começou a digitar, mas tinha ele, na época que ele faz essa palestra, mais de 200 respostas que deveriam virar um livro. Acho que não virou o livro, não deu tempo, ele desencarnou antes. Mas ele tinha mais de 200 respostas de espíritos a quem ele perguntou: como é que foi o seu desencarne? E ele perguntou para o Bezerra. Então Bezerra disse para ele: Divaldo, o meu corpo estava numa febre muito forte. O mal-estar era terrível, não conseguia respirar por conta disso. Mas de repente eu me vi e enxerguei o meu corpo em cima da cama, ele desdobrou, saiu do corpo, enxerguei o meu corpo em cima da cama, muito ofegante. E logo em seguida o corpo desfaleceu e eu me desliguei. E logo que eu me desliguei, eu fui recebido pelo meu filho. O Bezerra de Menezes, antes de desencarnar, perdeu 3 filhos. Um destes filhos é um jovem que passava era um jovem psicopata, transtorno psicológico, mas decorrente de um processo obsessivo muito grave. Ele passou 31 anos sem ter consciência da vida. Ele gritava a noite inteira e dormia de dia. Gritava a ponto de que a família tinha que se mudar de residência porque os vizinhos não suportavam. Então eles eram obrigados a se mudar por conta daquele filho. E aquilo era um sofrimento muito grande para o Bezerra, porque ele atendia muita gente, ele auxiliava nas desobsessões de muitos chegavam amarrados para ele mandava desamarrar, atendia, fazia o atendimento fraterno, doutrinava o espírito e liberava aquela pessoa da situação. E o filho ele não conseguia. Então ele estava numa reunião mediúnica e manifesta-se na reunião o obsessor do filho. E diz para ele assim: olha, eu vim aqui hoje porque eu lhe acompanho há muito tempo e eu desisti de fazer o seu filho sofrer porque ele está fazendo você sofrer. Então eu não vou mais obsedá-lo. Só que o senhor volte logo para casa, porque a nossa ligação é muito forte. E quando eu me afastar dele, ele não vai resistir, porque ele se alimenta ainda do meu tônus. E aí o Bezerra terminou a reunião mediúnica, dirigiu-se rapidamente para casa e foi recebido pela esposa com uma alegria extraordinária, dizendo para ele: Bezerra, nosso filho está curado, Bezerra. Entra rápido, ele está lá na cama sentado, estávamos conversando, ele está curado. E aí ele entra na casa, conversa, vê o filho realmente curado, mas não se lembrava de nada da vida. Não lembrava de absolutamente nada daquela vida, daqueles 30 e tantos anos em que ele tinha vivido. Aí ele conversa com o Bezerra e diz assim: pai, eu estava lhe aguardando, mas eu só para me despedir. E aí desfalece e desencarna. Então, quando o Bezerra desencarna, ele é recebido por este filho. E o filho diz para ele assim: pai, tem uma pessoa que veio lhe receber aqui. Ela é uma emissária de Maria, Maria Santíssima. E aí entra uma mulher chamada Celina. E aí Celina diz para ele que ela trazia uma mensagem de Maria, dizendo que ele não precisaria mais reencarnar no Brasil, nem no planeta Terra, e ele estava sendo convidado por Maria para reencarnar em um outro mundo mais elevado. Ele fica pensando a respeito daquilo e é levado para a colônia espiritual, que é tutelada por Maria, mas onde estava a Celina. Quando ele chega lá, ele dorme, Celina faz ele dormir, ele dorme, não sabe por quanto tempo ele dormiu, mas quando ele acorda, quem está no quarto junto com ele é a primeira esposa. Aí ele olha para ela, feliz pelo reencontro, se abraçam,
Mas logo em seguida ele lembra que ele casou de novo. E aí ele fica naquele desconforto, porque ele pensa, mas e agora, quando a outra desencarnar, como é que vai ser isso? Aí ele fala isso para a esposa, a esposa diz, ô Bezerra, quando eu trouxe a minha irmã em desdobramento para o plano espiritual, conversei com ela e pedi que ela cuidasse dos nossos filhos, eu fui muito séria com ela. Eu disse assim, eu vou lhe emprestar, mas quando desencarnar, ele volta a ser meu. E aí ele falou, mas e quando ela desencarnar? Quando ela desencarnar, nós vamos recebê-la e cuidar dela como se fosse uma filha. Existe um exemplo de uma situação semelhante ali no livro de André Luiz também, né, contando uma passagem semelhante. Então, demonstrando, obviamente, o nível de moralidade desses espíritos. Quando acontece a conversão de Divaldo Pereira Franco ao Espiritismo, que também é oriundo da Igreja Católica, mais ou menos em 1947, o Divaldo se torna espírita. Logo em seguida, ele não conhecia, não tinha lido sobre Bezerra de Menezes, porque não havia literatura nessa época contando sobre a vida dos ícones da doutrina. Então ele sabia, porque Bezerra era conhecido, ele sabia que era um espírito de uma moralidade muito grande, respeitava inclusive o próprio Bezerra, mas não tinha conhecimento da vida de Bezerra pelos livros. E ele conta que ele foi convidado a fazer parte de um debate realizado na cidade de São Paulo entre as duas federativas. A cidade de São Paulo, diferentemente das demais federativas do Brasil, tem duas federativas. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é a USE, e a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é a FESP. Aquela que é filiada à Federação Espírita Brasileira, como nós aqui somos, como esta casa também é, ali está o quadrinho mostrando a filiação à Federação Espírita Catarinense, é a USE. A FESP é uma dissidência. Então lembram lá atrás, quando os dois centros espíritas divergiam, cada um tinha a sua ideia? Em São Paulo acontece isso, não naquelas proporções, mas cada uma segue os postulados espíritas, a outra tem algumas posturas divergentes. Felizmente hoje isso está de alguma forma, se harmonizando. E o Divaldo foi convidado para mediar um debate entre os dois grupos. Ele ficou bastante apreensivo, porque não sabia o que ia acontecer. Imagine um de nós ser convidado para um debate entre dois grupos que são antagônicos, que não se gostam. Mas ele conta que meditou bastante, orou e resolveu aceitar. Ele foi para o debate, era um domingo de manhã, e ele percebeu que quando as perguntas eram muito polêmicas, ele ouvia uma voz de um homem que respondia por ele. E ao final, ele foi convidado a fazer a prece, ele dirigiu-se assim a um local como esse aqui, para fazer a prece, levantou da cadeira onde estava para fazer a prece de encerramento, começou a prece e ficou inconsciente. E quando ele voltou à consciência, disseram para ele que quem tinha feito a prece era Bezerra de Menezes, porque o espírito se manifestou e se identificou ao final da fala. Aquilo deixou o Divaldo completamente transtornado, porque ele ia sair de São Paulo e ia para Salvador. Em vez de sair de São Paulo e ir para Salvador, ele saiu de São Paulo e foi para Uberaba conversar com o Chico. E aí chegou lá e pediu para o Chico, Chico, eu não tenho altura mediúnica e nem moral para ser uma ferramenta de Bezerra de Menezes. Está acontecendo alguma coisa comigo, eu devo estar passando por um processo obsessivo. Porque como é que pode isso acontecer? E aí o Chico, com a tranquilidade natural, disse, não, Divaldo, era Bezerra mesmo. Então eu quero que você, por favor, faça uma consulta ao Bezerra para que ele confirme isso, mas faça por escrito, porque ele não queria só na palavra, queria por escrito. E o Chico foi lá, conversou com o Bezerra e fez, e o Bezerra disse não, que era ele que tinha se manifestado naquele momento lá realmente. E o Divaldo disse que guardou aquele documento, nunca deu para ninguém. Na época ele tirou cópia heliográfica, porque não existia xerox, e nem impressão, então a cópia que tinha era heliográfica. Tirou algumas cópias heliográficas, distribuiu para algumas pessoas que pediram, mas a original ele guardou com ele. A partir desse momento, tornou-se constante, em vários momentos, a manifestação de Bezerra de Menezes. Nós aqui do Sul, para quem já foi na Conferência Espírita do Paraná, na época que Divaldo fazia a palestra de encerramento, normalmente no final da palestra o Bezerra se manifestava, a ponto de mudar a voz do Divaldo e até a fisionomia.
alteravam a fisionomia dele pela aproximação do Bezerra, e sempre se apresentava como: nós, espíritos espíritas que aqui estamos, porque não estava sozinho, e despedia-se dizendo do irmão paternal e humílimo Bezerra de Menezes. Então, constante depois, o Divaldo já mais tranquilo, obviamente, né? Com a situação, já entendendo que realmente ninguém estava enganando ele, era Bezerra. Quando em 1950 comemora-se o cinquentenário da morte ou da desencarnação de Bezerra, foi feita uma comemoração no plano espiritual, uma homenagem no plano espiritual para o Bezerra. Nesse momento, o Brasil foi representado por Viana de Carvalho e a comunidade espírita mundial por Leon Denis, que fizeram algumas falas homenageando o aniversariante de desencarnação, que era Bezerra de Menezes. E vem Celina, mais uma vez, com uma proposta de Maria, dizendo para ele: olha, Bezerra, não precisa mais estar aqui. E aí ele diz a ela: olha, eu gostaria que você pedisse para Maria Santíssima que ela me permitisse que, enquanto houver um sofredor no Brasil, enquanto houver uma criatura em situação de rua, passando miséria, eu aqui quero estar. Eu abro mão da minha felicidade, mas eu quero estar aqui no Brasil com os meus irmãos. E aí, nesse momento, aparece uma mão no ar, escreve com uma pena, dizendo: o seu pedido foi atendido. E aí ele permanece. No ano de 2000, 100 anos da desencarnação, mais uma vez se reúne uma comunidade de espíritos para fazerem a homenagem a Bezerra, e ele mais uma vez recebe o convite, só que aí ele amplia o compromisso, porque ele diz assim: Celina, peça à Mãe Santíssima que eu permaneça aqui enquanto houver diferença entre os países desenvolvidos e os povos da América Latina. Então, hoje, Bezerra de Menezes não é só mais o mentor espiritual da nossa pátria, mas de todos os países que compõem a América Latina. Nesse compromisso dele para que aqui haja efetivamente a formação do reino de Deus. Então, isso tudo que ouvimos e que vimos de uma forma resumidíssima a respeito da vida desse espírito, nos faz termos a certeza de que, seguindo o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Bezerra de Menezes é o verdadeiro homem de bem, que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza, pelos exemplos que deu, pelas dificuldades que enfrentou e pelo trabalho que ainda desempenha, porque em todos os movimentos de união e unificação do movimento espírita brasileiro, ele está presente porque ele é o mentor espiritual da unificação. Se hoje nós estamos filiados a uma federativa, buscando que cada casa espírita componha um grupo e que todos os grupos unidos possamos fazer uma atividade mais harmônica em proveito do próximo e, por consequência, de nós mesmos, não esqueçamos que cada movimento que a gente faz para ir na Casa Espírita lá de São Francisco do Sul, para ir na Casa Espírita lá de Joinville, para participar das atividades da URI, o nosso mentor espiritual é Bezerra de Menezes, porque é ele o líder do movimento de união e unificação em terras brasileiras. Além de ser, conforme fala de Walter Pereira Franco, nessa narrativa que fizemos, o mentor espiritual também da América Latina. Este homem de bem, que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, quando nós lemos a questão 886 do Livro dos Espíritos, já nos encaminhando para a finalização da nossa fala, quando Kardec pergunta o que significa caridade conforme entendia Jesus, se os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta pergunta e esta resposta é bastante conhecida, mas muitas vezes nós nos esquecemos do comentário de Kardec, que vem logo após, onde ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Portanto, antes de ser amável ou amoroso e caridoso, eu preciso ser justo. E o que é justiça? Kardec também pergunta. Como se pode definir justiça? E os Espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Kardec, não contente com a resposta, complementa: e o que é
que é o que determina esses direitos? E os Espíritos dizem duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei natural nós cumprimos, queiramos ou não, nós cumprimos, porque ela é o guarda-chuva da lei de Deus, sob o qual estamos todos abrigados. Mas a lei humana nem sempre. Então, se a lei humana garante os direitos, e se respeitar os direitos é tornar-me justo, e para que eu seja caridoso e amoroso eu preciso ser justo antes, o caminho para nos tornarmos um homem de bem passa por respeitarmos as leis humanas. Todas as leis humanas. Como fez o Cristo. O Cristo, quando por aqui passou, nunca desrespeitou uma lei romana. Era o Cristo, mas respeitou as leis do Império Romano, a ponto de ser testado. Pagamos ou não pagamos imposto? De quem é a foto que está na moeda? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A mulher adúltera deve ser apedrejada ou não? A lei manda apedrejá-la. Aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus jamais descumpriu uma lei humana. Por quê? Para dar um exemplo para nós, que não basta querermos ser amáveis e amorosos adiante. Esse é o processo. Comece respeitando a lei humana. Por conta disso é que ele foi condenado naquele tribunal injurioso em que Caifás, apoiado por Anás, que era o sumo sacerdote, tentaram de todas as formas condená-lo por ter implicações com a lei do Sinédrio. Não conseguiram, porque ele não tinha infringido nenhum. Passaram a bola para Pilatos. Pilatos não tendo como condená-lo, porque ele não tinha infringido nenhuma lei romana. Distribui a responsabilidade para aquela turba que ali estava, de encarnados e desencarnados. E os encarnados, pela influência dos desencarnados, o que fazem? Condenamos Jesus à morte e libertam o ladrão Barrabás. Então, respeitar a lei humana é o primeiro passo para que nós possamos nos tornarmos justos e, a partir daí, começarmos naturalmente a cumprir a lei de Deus, que nos tornará lá na frente, efetivamente, espíritos caridosos e amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos ama. Não é amar ao próximo como a mim mesmo, porque Jesus deixou uma máxima maior do que essa. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, mas amarem-se uns aos outros como Jesus nos ama, num nível de sentimento que nós não temos noção. Com aquele mesmo sentimento que Maria Santíssima dirige-se a Bezerra de Menezes através da sua emissária, porque ela não vem pessoalmente, obviamente, e convida-o para sair da terra e morar num mundo mais feliz. E ele abre mão e diz que não, vai ficar aqui conosco, nos tutelando. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de todos. Vamos orar? Elevando então nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, profundamente agradecidos, amado Pai, por aqui estarmos, neste grupo, reunido, buscando com sinceridade, Jesus amigo, compreendermos a Tua verdade, seguirmos o Teu caminho e recebermos o reino de Deus em nossos corações. Sabemos, amado Pai, que somos pequenos, que temos muito a resolver, mas sabemos também que o Teu amparo não nos falta, nunca nos faltou e jamais nos faltará. Te pedimos que as mesmas bênçãos de paz, de amor, de fraternidade que encontramos aqui na Casa Espírita possam nos levar e nos guiar para a semana que se inicia e que possamos também levarmos para os nossos lares, para aqueles que lá ficaram, muita paz e muito amor. Que assim seja.